Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez nós estamos cá neste seu programa, um programa que tem a ver com a sociedade, em particular os muçulmanos, neste mês de Ramadã, em que há muita harmonia entre os muçulmanos, a solidariedade, a falar mais alto a todos os níveis, mas nós, apesar de tudo, há coisas que dá para esclarecimento, trazer dissipar algumas dúvidas, não é? Que vêm em torno da Qasida no Islã. Qasida, alguns chamam de Qasida, alguns chamam de Nazam, alguns chamam de Nat, mas ao fim e ao cabo é mesmo, a coifa é a mesma, vem de Qasidas e Madah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E o Madah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nós acabamos de algum irmão que está a circular um vídeo que algum irmão, de uma forma, acho eu, do ponto de vista dele, e ele diz que não é fazível Qasida no Islã. Diz que a Qasida não é permissível no Islã. Em torno disso que nós vamos trazer aqui e vamos apresentar aqui o vídeo que vai rolar, que, para escutarmos, ficarmos atentos, para estarmos ao par do assunto, as declarações do nosso irmão, que estava de uma forma emocionada e falou aquilo que ele devia falar, e nós viemos aqui, convidamos o Maulana Ali, a quem nós desejamos boas-vindas. Maulana Ali, primeiro nos dar a definição de Qasida no Islã. Podemos falar de poesia até, mas vamos falar de Qasida, se é permissível ou não. Segundo, de acordo com o vídeo que está aí a rolar, o que Maulana tem a dizer sobre esta Qasida? Nosso irmão aqui está a ser claro que não tem nenhum benefício, são essas palavras, não tem nenhum benefício e é perca de tempo que estão a fazer, deviam fazer outras coisas que a Qasida. Então, nós queremos saber consigo o que é a Qasida no Islã, primeiro, se é permissível ou não, e se temos algum argumento sobre o tal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Em primeiro lugar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pelas dádivas que estão nos concedido e pelas dádivas também que nos concedeu hoje. E em especial neste mês de Ramadã, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por me garantir esta sorte de encontrar este Ramadã e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso ibadat, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite todo o nosso sacrifício que estamos a fazer neste mês de Ramadã. Indo mesmo exatamente para o tópico, em primeiro lugar, gostaria de frisar que estamos no mês de Ramadã, que é o mês em que o Sagrado Alcorão foi revelado. E dentro do Islã existem certos ibadat que são feitos num lugar específico e também num tempo específico. Por exemplo, se nós formos a falar dos salat, os 5 salats obrigatórios, existe lá awqat salat, as horas propícias para ser feito o salat. E tendo horas propícias para ser feito o salat, também existem certas horas que é detestável fazer o salat. Existem certas horas que é proibido fazer o salat. E também, se nós formos a ver sobre o lugar, quando formos a falar sobre o Hajj, existe um lugar específico para fazer esse Hajj, que é no Baitullah, isso que está em Makkatul Mukarrama, ou concretamente na Arábia Saudita. Mas existem outras ações que nem precisam de um tempo específico, como, por exemplo, enviar saudações ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazer um certo dua. Não tem um tempo específico, como por exemplo quando Allah subhanahu wa ta'ala fala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, que Allah subhanahu wa ta'ala envia saudações, Allah subhanahu wa ta'ala e seus anjos enviam saudações, nosso profeta sallallahu alaihi wasallam, e depois Allah subhanahu wa ta'ala dá a ordem Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, que os crentes enviem saudações com abundância ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, este tipo de ibadah que é enviar durud ao profeta sallallahu alaihi wasallam não tem um tempo específico, porque
este verbo yusalluna está em ação. Esse verbo está em ação, quer dizer, uma prática que está sendo feita com frequência. Uma prática que não para, não pode parar. Então, enviar saudações, dizer Ya Rasulallah, Allahumma salli ala Muhammad. Isto não tem um tempo específico, seja no mês de Ramadã ou fora de Ramadã, em qualquer altura do ano, em qualquer minuto, tu podes enviar saudações ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, falando sobre o Qaswida. O Qaswida tem vários nomes. Outros falam Qaswida, outros falam Nazam, outros falam Nat, outros falam poesia. Tem vários nomes. Primeiro, eu não gostaria de afirmar aqui categoricamente o que é, se é permitido ou então não é permitido. Primeiro, devemos analisar. Ninguém pode trazer uma resposta concreta que, na verdade, isto é proibido quando se refere a Qaswida, ou então esse tipo de Qaswida é proibido, ou então não é proibido. Por quê? Existem vários tipos de Qaswida, existem vários tipos de Nazam, existem vários tipos de poesias. Por exemplo, se esta poesia não contradiga qualquer algo que tenha a ver com Sharia, não vá contra o Sharia, então este Qaswida, este Nazam é permissível. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Então, se este Nazam vai contra o Sharia, por exemplo, o que vai contra a Sharia? Se nós nos juntarmos aqui, começarmos a elogiar uma certa prática ou então a elogiar a prostituição, então este tipo de Qaswida, este tipo de Nazam, sem dúvida, isto vai contra a Sharia. A gente já sabe que a prostituição dentro do Islã é haram. Se a gente nos juntarmos aqui, começarmos a elogiar os juros, começarmos a elogiar o riba, algo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou como se fosse haram, então aqui estamos perante uma ação pecaminosa. A gente já sabe, esse tipo de Qaswida, de Nazam, então isso torna-se haram. Mas existem aqueles Nazamos, aquelas Qaswidas, aquelas poesias que elogiam a moral, que elogiam Allah subhanahu wa ta'ala. Até assuntos fúnebres também alertam a vida da sepultura, tem que ter muita atenção. É verdade, que elogiam a religião, que elogiam a moral, que elogiam a ética, que elogiam certas figuras, certas figuras de valor. Então, religiosas. Até mesmo não sendo religiosas, uma pessoa que não é muçulmano, mas já fez uma ação nobre. Então, elogiar esta ação nobre que alguém praticou, nós, para o meu pensar, isto não tem nenhum problema. Aliás, o próprio Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Inna mina shari hikma, que na verdade, dentro da poesia, existe hikma, existe uma sabedoria. Então, se alguém aparecer, começar a dizer que na verdade o poema, a poesia, nascido, tudo isso é haram, eu não estou... Por exemplo, nós tivemos aquela Qasida quando o Nabi Karim alayhi salatu wassalam estava a chegar na cidade de Medina, onde o Ahl al-Madina estudavam. Então, de viva voz, altamente, o Nabi Karim alayhi salatu wassalam a acompanhar e dizia: Tola al-Badru alayna. Isto, será que não beneficiava em nada? Por que Nabi Karim alayhi salatu wassalam haveria de aceitar a eles e ouvir com toda a voz? É verdade que Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudo aquilo que ia contra o Islã, Nabi sallallahu alaihi wasallam, logo na mesma hora, repreendia. Mas quando aquelas pessoas que iam lá receber o profeta sallallahu alaihi wasallam, entoando poemas, nashides, nazam, o Nabi sallallahu alaihi wasallam não repreendeu a ele. Então, o não repreender a ele, isso quer dizer que Nabi sallallahu alaihi wasallam estava de acordo com aquele tipo de ambiente. Também indo numa outra narração, existe aqui um dos companheiros do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, de nome Salama bin Aqwa. E Salama bin Aqwa, ele diz, na primeira pessoa, que na verdade certa vez saímos com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para o Khaybar. Eles saíram para o Khaybar. E quando a noite chegou,
Então, um dos companheiros disse, vamos chamar Amir para entoar certos poemas. O Nabi sallallahu alaihi wasallam estava presente. Ele diz, saímos com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para Khaybar e quando a noite chegou, alguém conhecia Amir. Amir era uma pessoa que fazia poemas, fazia poesia. Então, um dos companheiros, vamos chamar Amir para entoar certos poemas, porque aquilo era noite. Isso aqui para encurtar a noite. Quando se faz poema durante a noite, as pessoas ficam alegres. Aquilo, eles todos ali. Então, quando chamaram esse Amir, então ele começou a fazer poemas em frente do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então, ele começou, elogiando, ele diz, começa a elogiar o mesmo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, exatamente, ele diz, se não fosse por ti, ó mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, nós não estaríamos na senda reta. Se não fosse por você, ó mensageiro de Allah, nós não iríamos saber como fazer salat. Se não fosse por você, ó mensageiro de Allah, nós não iríamos saber como dar caridade. Em suma, se não fosse por você, ó mensageiro de Allah, nós não teríamos o quê? Não teríamos este deen. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ouviu estas palavras desse poeta, posso dizer este poeta, esse companheiro poeta, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia sobre você. Subhanallah. Então, se essas palavras saem exatamente da boca do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, então era poema sim, era nascido assim, era nazam sim, independentemente da maneira como as pessoas chamam, mais, aqui, a essência é única. A essência é única, a mensagem é única. A mensagem, a essência, aliás, o conteúdo é único. Só mudam de nome. Outros, quando não querem falar Nati, vão falar Nashidi, vão fazer nazam, mas o que se faz lá é o mesmo. Então, se Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia contigo, fez dua, então quer dizer que Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a concordar do fundo de seu coração. Do fundo do seu coração, o Nabi Karim alayhi salam lembrava-se muito bem, estamos aqui a conversar mesmo, por causa de algum discurso emocional que aconteceu com o nosso irmão, que sempre, e a vida é assim, um dia falha, amanhã certa, e pode ser que tenha sido uma coisa emocional e ele acabou tropeçando, foi infeliz no seu discurso, como ele disse, estava de jejum e cansado, viu o telemóvel. Aliás, ele diz que há muita gente que estão lá a perder tempo a pegar seus celulares, seus telefones, mas e ele nesse reparo do telefone, acabou vendo esse jovem de 19 anos de Maputo a estudar uma qasida, mas também ele diz aquele jovem está a perder tempo a pegar o telefone, e afinal de contas ele também pegou o telefone para poder ver esta grande qasida deste jovem de Maputo, que a gente não sabe o que quer dizer, mas quando ele estava aí, se lesse bem, ele fala bem árabe. E depois, quando vamos ter um pouco de cuidado quando falamos nome de Allah subhanahu wa ta'ala, temos que ter uma responsabilidade quando falamos nome de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tem que haver um certo respeito, porque quando diz Ya Nabi salamu alaikum de uma forma, da linguagem gestual, sendo pejorativa, não sei se nós estaremos no imã, porque o jejum que nós temos, o salat que tanto falamos, aprendemos do Nabi Karim alaihi salatu wasalam. Então não é bom estarmos a apresentar aqui de uma linguagem facial pejorativa, a trazer aqui, parece o Nabi Karim alaihi salatu wasalam não é nada, ou o recado pelo qual está a trazer aqui não é de grande envergadura, mas mesmo assim nós temos também a passagem do Hassan bin Sabit. Hassan bin Sabit era sahaba ou era tabi'in, ou era como é que é? Hassan bin Sabit, primeiro foi um sahaba, foi um companheiro de Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esse Hassan bin Sabit, antes dele aceitar o Islã, também foi um poeta. E depois também, quando aceitou o Islã, os kufares, aliás, antes dele aceitar o Islã, como foi um poeta, os kufares queriam usar a ele. Como sabiam que ele conseguia fazer poema, então eles deram-lhe um montante de dinheiro. Vai tirar defeitos ou faz um poema desgraçando a figura de Muhammad. Allah. Então, Hassan bin Sabit levou aquele dinheiro, aceitou aquele pedido. Então,
Quando foi em frente o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, ele olhou na figura do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não conseguiu fazer aquele trabalho. Ele foi devolver aquele dinheiro, ele disse para aqueles: quando eu vi a luz que emanava na cara do Muhammad, eu não consegui fazer esse trabalho devido à sua beleza, não consigo tirar defeito aquela figura que é a figura do Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E é dito também acerca do Hassan bin Sabit, ele fez vários poemas elogiando, quando ele ficou muçulmano, fazia vários poemas elogiando a figura do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Até a Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala anha, ela diz que dentro da mesquita existia um púlpito, existia um mimbar que foi feito somente para o Hassan bin Sabit fazer poemas ao nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Bana li Hassan bin Thabit mimbaran fil masjid yanshudu alaihi shi'r. Quer dizer, existia um púlpito em que era especial para Hassan bin Thabit fazer poemas dentro da mesquita. E nessa altura... Aí estamos a trazer que, de certeza absoluta, o Hassan bin Sabit, e ele depois de ver aquilo tudo, mas não, alguém foi dado um dinheiro, depois chega para lá, ele não consegue fazer o trabalho, devolve o dinheiro. Sim. E volta Hassan bin Sabit a trazer um poema sobre Rasulullah sallallahu elogiando o Hassan min kalam tarakatu aini, que a beleza como sua eu jamais vi. O Hassan min kalam talidu nisa, que nenhuma mulher já deu à luz a uma figura tão bonita como você. Foste criado defeito, foste criado livre de todo tipo de defeito. Parece que foste criado de acordo com seu próprio desejo. Essas eram palavras, poemas do Hassan bin Sabit elogiando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas, de frisar que, como eu dizia, talvez o irmão aqui, eu não estou a querer dizer que fazer o poema e o Corão, o que tem mais relevância é fazer o poema, não. Não estamos aqui a dizer isso, acho que também Mona não está a dizer isso. Quer dizer, e o irmão, talvez, se eu não estou confuso, eu queria dizer, é mais preferível ler o Corão, é virtuoso ler o Corão em relação a Qasida. Mas senão, eu não sei, eu tenho tido cuidado de presunção, porque encontrar a mim a rir na rua não significa que não fiz Salat al-Fajr. É verdade. Encontrar a mim andar com alguém não significa que não fiz o modo de ver. É verdade. Quem sabe que esses 90 minutos ou esses 60 minutos que este irmão estava a fazer, essa Qasida, estava a sair do Corão. Quem sabe ficou por 3 horas do tempo a ler o Corão. E estamos a julgar ele que está a perder tempo. Estamos a julgar que está a perder tempo, não tem nenhuma relevância. É verdade que o Corão, cada letra que a pessoa for recitar, são recompensas. Como o hadith vem, alif lam mim, alif são 10 sawab, lam, 10 sawab, mim, 10 sawab. Quer dizer, alif lam mim, a pessoa que já tem 30 recompensas. Mas podemos ter alguém, por exemplo, neste momento do Ramadã, é mês de bônus. Outro está a dar zakat, outro está a dar tasbih, está a fazer tasbih, outro está a fazer qasida, outro está a ler Corão. Cada é uma junção de muita coisa ao mesmo tempo. É verdade que o mês de Ramadã, como Allah subhanahu wa ta'ala diz, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, que na verdade o jejum foi prescrito para vocês do mesmo jeito que foi prescrito para aqueles povos anteriores, la'allakum tattaqun, para vocês ganharem temor em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, sendo como o mês em que todos os crentes estão aí, almejam a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, então o mês de Ramadã está a aglomerar todo tipo de ibadat. Quer dizer, outro, como a Ana estava a dizer, outros estão a dar caridade, outros estão a ler o Corão, outros estão a fazer nazam, nashid. Então, aqui não podemos desdenhar uma certa prática que não deveria fazer isso, não fez isso. Não, as pessoas tentam o seu máximo possível de aglomerar todo tipo de ibadat. Como eu assistia no seu vídeo, dizia aí também, alguém dizia, Ya Nabi, salamu alaika. Ya Nabi salam é Durudi. A pessoa está a enviar saudações ao nosso querido profeta, Nabi Karim alayhi salam. Nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. O Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam é esse mesmo mensageiro que vem ensinar as pessoas
como jejuar. Por exemplo, as ordens são dadas dentro do Sagrado Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala dá uma certa ordem que devem fazer isso. Mas o professor que vem explicar em detalhes como deve ser feito, o que não deve ser feito, porque se nós formos a ver dentro do Alcorão, não tem certas práticas detalhadas que aqui, isso aqui é makruh dentro do jejum, isso aqui é sunnah dentro do jejum. Quem detalhou tudo isso? É o Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Então, o mesmo Allah subhanahu wa ta'ala exorta a nós enviarmos saudações a este meu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então não vejo nenhum mal se a pessoa estar lá. Não se chama perca de tempo, dizer Ya Nabi salamu alaika, é perca de tempo? Eu não vejo alguém, isso pode ser, eu posso afirmar categoricamente como insulto ao nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas em outras palavras, Molana, só para não lhe cortar palavras, será que este irmão, categoricamente, Molana diria que ele foi infeliz na sua locução? Bem, segundo aquilo que eu vi, se ele vem dizer isso desta maneira, então eu foi infeliz. Ele foi infeliz nessa sua abordagem. Nessa abordagem. Porque dizer Ya Nabi salamu alaika significa Nabi, o mensageiro de Allah, não é? Paz para ti. Então desejar paz para o Nabi Karim alayhi salam, se fosse perca de tempo, acredito eu, não viria no Tahiyat, onde diz Tahiyatu lillahi wa salawatu wa salamu alaika ayyuhan nabiyyu. Esta palavra não vinha aqui. Assalamu alaikum, ayyuhan nabiyyu. Se é perca de tempo, então por que não corremos? Primeiro a desejar a paz, que foi Allah subhanahu wa ta'ala, depois a desejar quem? Ao próprio profeta, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum, ayyuhan nabiyyu. Quem estava lá isso? Quer dizer, são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, deseja paz a quem? Ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Imagina então, se for um ser humano a desejar paz ao Nabi sallallahu alaihi wa sallam, então você perca tempo, então quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala também perdeu tempo. Perdeu o seu rico tempo. Apesar que Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de tempo, tempo ser criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, então essas palavras não tem nenhum enquadramento. Com isso, meu caro telespectador, queremos confortar assim que fique à vontade. Há uma parte do Nabi Karim alayhi salam diz que a juventude faz parte da loucura. Muitos jovens, de uma forma emocionada, acabam de falando o que não deve, acabam de se posicionar onde não deve. Às vezes o poder corrompe e quando a gente pensa que é alguma coisa na sociedade, então acaba desvirtuando aquilo que é o valor de Allah subhanahu wa ta'ala e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neste mundo nós temos muitos assassinos, neste mundo assassinos de caráter ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dizer Nabi salamu alaika ya Rasulullah é perca de tempo. Isto é fazer parte ou ser candidato a um dos assassinos de caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que nós não desejaríamos para um muçulmano fazer isto. E este meio do Islã, nós falamos de Nabi, falamos de tudo, e para sermos álimos, muçulmanos, humanos, por barca do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilite, perdoa todos os jovens que têm essa mente poluída pensando que falar do Nabi é perca de tempo. Nós quando falamos de Nabi, depois de Nabi só podemos falar de Allah subhanahu wa ta'ala. Molana, tem alguma outra mensagem para a nossa juventude? Porque isto paira nas juventudes que não reconhecem da sua coifa, de onde eles vêm, acabam esquecendo. Até alguns que esquecem o pai, não reconhecem o pai, alegando que não é nada. Não é só do Nabi, mas também alguns de pai, de mamãe já esqueceram, chamam de feiticeiro. Qual é a mensagem que daria à nossa juventude? Bem, para a nossa juventude, gostaria mesmo de exortar a juventude que não pode perder a sua identidade. A juventude não pode perder seus valores. Qual é a nossa identidade? Nós, como muçulmanos, é o próprio Islã. Quer dizer, o nosso caminho deve ser o consoante, o caminho do Islã. E quando nós falamos do Islã, quem é a pessoa que ensinou esse Islã? É o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E se nós tentarmos assassinar a figura ou então desgraçar a figura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quer dizer, nós já perdemos o nosso deen. Sem o Nabi sallallahu alaihi wasallam, nós não teríamos o deen.
Que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tenham um bom Ramadã aí. E daqui a alguns dias, de certeza absoluta, vamos ter um Eid Mubarak para todos nós. Assalamu alaikum. Que Allah esteja em paz. Até no próximo programa.